Boa tarde ao ministro Barroso, a quem cumprimento pela atitude corajosa, pela atitude cidadã, pela atitude preocupada com a sociedade e em abrir essa discussão tão relevante e num dia tão especial, né? Hoje é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. E esse dia é consagrado para essa celebração desde 2003, data em que foi celebrada a Convenção de Mérida, no México, né? Aliás, a respeito disso, quero cumprimentar também os companheiros aqui da bancada e as pessoas da plateia. Mas, a respeito do Dia Internacional de Combate à Corrupção, o professor Robert Klitgard, da Universidade da Califórnia, ao examinar esse tema, ele enfatiza a nocividade dos monopólios. Ele enfatiza a nocividade da concentração do poder e da opacidade, falando que esses elementos são os elementos que criam o ambiente propício para a prática da corrupção. Eu sou totalmente favorável às candidaturas independentes e, ao mesmo tempo, sou totalmente favorável ao fortalecimento dos partidos. Os partidos precisam ser, sem dúvida, revitalizados, mas a sociedade precisa ter esta alternativa, esta possibilidade de escolher as opções independentes. Isso é fortalecer a democracia. Pesquisas internacionais, como a LAPOP, da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, e o Latino Barômetro, apontam a decadência e a perda brutal de credibilidade dos partidos políticos no Brasil. É o pior índice da América Latina. E os brasileiros, ao escolherem o seu representante, não levam em conta o partido. Segundo o Latino Barômetro, nós estamos falando de algo em torno de 80% dos eleitores ignoram qual é o partido ao qual pertence o seu representante. O ministro mencionou meu nome, eu quero dizer que, além de presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, integro com muita honra o Ministério Público de São Paulo há 28 anos, e quero dizer que o Instituto Não Aceito Corrupção vem hoje aqui porque tem a preocupação com o combate inteligente à corrupção, fazendo pesquisa, políticas públicas, se preocupando com a educação e mobilização da sociedade. E nós entendemos que as candidaturas independentes são um instrumento fundamental para que nós tenhamos oxigenação da política, para que nós tenhamos o fortalecimento da democracia, para que nós tenhamos a prevenção à corrupção. Segundo estudos feitos a nível de mestrado e doutorado em várias universidades, os partidos se transformaram ao longo das décadas, no Brasil, em verdadeiras empresas que são constituídas apenas com o objetivo de abocanhar os fundos públicos, o fundo partidário, o fundo eleitoral, sem vínculo entre partidos e militância. São vínculos patrimonialistas e a militância está esvaziada. Os números são absolutamente vergonhosos. Aliás, eu quero também fazer coro à representante Ana, da Frente Favela, quando fez esse registro. Onde estão aqui os representantes dos partidos com espírito democrático, ouvindo o que a sociedade tem a dizer a este respeito? Eu interpreto da mesma maneira como foi dito aqui. Nós queremos o poder para nós e não abrimos mão na forma mais dura e crua do corporativismo. É a interpretação que eu faço. Democracia é ouvir a opinião divergente. Eu estive aqui desde o início, às vezes com o estômago revirado de ouvir certas coisas aqui, de gente que representou partidos como o do senhor Valdemar da Costa Neto, partidos como o MDB do senhor Renan Calheiros, do senhor Romero Jucá, partidos como o PT do senhor Lula da Silva e do senhor José Dirceu. É muito fácil entender por que defendem com unhas e dentes estes fundos. O caldeirão da Operação Lava Jato, ao ser destampado, mostrou por que vieram fazer essa defesa e não tiveram a consideração à democracia e a todos que estão aqui, de permanecer aqui e ouvir os outros argumentos. Partidos, sim, mas sem monopólio. Monopólio de candidaturas faz com que os partidos ditem as regras da disputa política como bem quiserem. Perseguem mandatários, como perseguiram agora, depois da votação da Previdência. Perseguem de forma indisfarçável. Congressistas anistiam multas na calada da noite.
criam-se as multas, as infrações são cometidas e eles mesmos se autoanistiam em relação ao fomento das candidaturas femininas. Na calada da noite, simplesmente, eles se autoanistiam. Os partidos políticos concedem legendas a fichas sujas, como fizeram com Neudo Campos, com Riva, com José Roberto Arruda, em 2000, na última eleição majoritária, como foi o caso de Lula nesta última eleição. Até o último momento, tentam fazer uso dos mecanismos legais para viabilizar candidaturas de fichas sujas. Reforma eleitoral recente, aliás, autoriza a falta de democracia interna, porque transforma comissões provisórias em comissões que duram 8 anos. A Lei 13.831, de maio, e mais, queriam prestar contas sem padronização. Todo mundo aqui presta contas ao fisco com padronização, pois os partidos queriam prestar contas sem nenhuma padronização, cada um de um jeito, ou seja, fiscalização zero. Os partidos são organismos privados, como já se disse aqui, mas parecem que são públicos, porque eles vivem de recursos públicos. Então, juridicamente são privados, mas parece que eles são públicos, são alheios ao interesse da coletividade, são alheios ao que a sociedade civil tem a dizer. O cidadão não se sente representado, há um empobrecimento do conteúdo programático visível, há uma decadência notória. E, por isso, o saudável surgimento dos movimentos de renovação, como Acredito, que me antecedeu, como Renova, como tantos que são importantes para oxigenar a vida política, a cidadania do país. São importantes, são chamados pejorativamente de partidos clandestinos, de forma desrespeitosa, ofensiva a esse trabalho tão importante que esses movimentos realizam. A decadência é tão notória e a falta de correlação com ideologia que nós temos aí o Partido da Mulher Brasileira, que durante anos teve um parlamentar homem. Nós tínhamos o Partido Ecológico Nacional, cujo presidente era processado por crime ecológico. Este é o nosso cenário partidário e as ideologias dos partidos. E o problema, na verdade, não é o excesso de partidos. A Espanha, por exemplo, tem 5.000 partidos. Não é? Na verdade, os problemas são outros, de outras naturezas. Os partidos políticos, na origem, eles foram concebidos como organismos de intermediação popular entre povo e Estado, sim, mas hoje eles são verdadeiros atravessadores, que defendem o monopólio de forma corporativista, como se viu aqui. O cientista político Robert Michels afirma que os partidos tendem a ser estruturas burocráticas, dominadas por poucos, e oligarquização de sua direção. Um terço, falou-se aqui, eu acredito, me antecedeu e falou brevemente, eu quero enfatizar isso, 1/3 dos partidos políticos no Brasil abriram mão da palavra partido no seu nome. Não é um, não são 2, é 1/3. 1/3. São vários. Podemos, Avante, MDB, DEM, Patriota, Solidariedade, Republicanos, Cidadania, Rede, Novo. Alguns foram criados já sem a expressão, e outros retiraram a expressão de seu nome. Por que será que nos últimos 15 anos estão retirando essa expressão, já que se verifica que na América Latina é o país em que a credibilidade está abaixo do fundo do poço? Por que será que se modifica os nomes para se retirar o nome partido da denominação oficial da agremiação? O enfraquecimento dos partidos é um fenômeno global, não há dúvida disto. É um fenômeno global nas democracias modernas, e quando vencem as eleições, esquecem as bandeiras de luta diante do fisiologismo e não recebem punições pela falta de fidelidade a estas bandeiras. Diante dessa crise de representatividade política, a candidatura independente aperfeiçoa a cidadania eleitoral. Ela é extremamente importante. 9 em cada 10 países do mundo permitem candidaturas independentes. Será que o mundo todo está errado e o Brasil está certo? 9 em cada 10. A crise de representatividade é mundial. E são muitos exemplos. Falou-se aqui de Macron na França, falou-se de Gluck na Alemanha, mas na Islândia, na Áustria, prefeituras de Tóquio, Valparaíso, no Chile, nos Estados Unidos, em 1992,
Ross Perot teve quase 20% dos votos numa candidatura a presidente da República. Ao lado do Brasil, quem não permite? Tanzânia, Guiné, Suriname, Uzbequistão, Angola e por aí vai. Os partidos não podem ter medo da concorrência. Eles precisam se reposicionar, eles precisam prestar contas, eles precisam ter democracia interna, eles precisam respeitar a sociedade e eles devem aceitar a concorrência das candidaturas independentes. Existe parecer, já se falou aqui, e eu quero enfatizar isso, a Procuradoria-Geral da República, que está aqui representada pelo doutor Brasilino, se posicionou oficialmente a favor das candidaturas independentes. Em nome de quem fala o Ministério Público? Fala em nome da sociedade. Fala na condição de defensor da ordem jurídica e do regime democrático. Quem tem o papel constitucional de defender a ordem jurídica e o regime democrático afirma que as candidaturas independentes elas estão em consonância com o nosso sistema. Existe a regra do artigo 14, sim, e ao lado temos a regra do artigo 17, parágrafos 1º e 2º, segundo a publicação do Dr. Augusto Aras, que deve-se conciliar a democracia participativa nas suas modalidades representativa, partidária e direta. Portanto, candidatura independente significa arejamento, significa avanço, significa abertura, respeito à sociedade. Falou-se aqui de uma janela de banheiro alta. Para mim, janela de banheiro alta é a forma como se aprova o aumento do fundo eleitoral, é a forma que se aprova uma autorização para o uso do fundo partidário para comprar iates e helicópteros. Essa é uma janela de banheiro alta que o povo não atinge, que falou aqui um representante de um partido. Os partidos não são filtros, eles não filtram coisa nenhuma. Eles são, na verdade, ralos gigantes que simplesmente recebem os fundos e destinam, segundo o Movimento Transparência Partidária, últimas eleições, 10 vezes mais dinheiro para candidatos à reeleição do que os outros. Que filtro é esse? Que filtro é esse que, historicamente, vários casos de demagogos, populistas, chegaram ao poder, como Perón, como Cárdenas? Que filtro populista é esse que não funciona? São verdadeiros ralos. E, além do que, não explicitam os critérios de destinação dos recursos. Portanto, é importante quebrar este monopólio. A Lei Agamenon, que foi falada aqui, em que época ela surgiu? Em época ditatorial. Durante 400 anos se permitiu candidatura independente. E aí gostou-se do ambiente autoritário e ali ela ficou estabelecida. Então, ela nasceu durante a ditadura e ali ficou porque houve interesse corporativista em manter isto. Se o STF pode examinar esse assunto, ele não só pode, como deve. Não depende do Congresso essa discussão. É importante que haja essa discussão, mas se nós esperarmos que as coisas mudem por força de aprovação de PECs, olha, eu vou dizer para vocês, eu sou judeu, talvez o Messias chegue para os judeus antes do que o Congresso Nacional aprove essas PECs. Portanto, está de parabéns o ministro Barroso por ter a coragem de pautar este tema. O Supremo é poder judiciário e cabe ao Supremo interpretar a vontade da lei ao caso concreto. E nós temos o artigo 23 do Pacto de San José, que foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico. Nós temos o direito à isonomia, nós temos a democracia como elemento fundamental da nossa Constituição. Portanto, estão aí todos os elementos que são necessários para que nós tenhamos a implantação das candidaturas independentes e cidadãs. Isso dá mais vitalidade ao sistema proporcional e majoritário. E já vemos, como se falou aqui, as candidaturas cívicas, independentes ou cidadãs, os novos mandatos coletivos, figuras vibrantes, novas da nossa democracia, verdadeiros embriões das candidaturas independentes. São saudáveis. Aqui eu vi muitos criando o maior número de dificuldades, como vai se dividir o dinheiro, como vai se exercer a liderança, como vai se atualizar tecnicamente. O que é isso? Nunca assistiram um hackathon? Em 24 horas, o pessoal da área tecnológica resolve isso aí com muita facilidade. São argumentos risíveis, sem nenhuma consistência, argumentos laterais, absolutamente distantes do âmago das questões. Qual é o âmago? É a democracia, é o respeito à soberania popular, a democracia direta. E é isso que se espera que prevaleça. Esse é o interesse maior da sociedade. Por isso está de parabéns o ministro Barroso por pautar
este tema nessa audiência pública. É importante, ministro, que o Supremo julgue logo este caso, em que o cidadão Rodrigo Mesomo, que está aqui presente, que dá uma contribuição para a nossa evolução histórica, que este caso seja logo julgado e que haja uma modulação de efeitos, para que nós tenhamos, ministro, uma subida de um degrau civilizatório. Isto aqui é fazer com que o Brasil se junte às nações democráticas do mundo que permitem ao povo que exerça o seu poder diretamente, democraticamente. É isso que a sociedade espera. Obrigado por essa oportunidade. Eu me sinto honrado e feliz, inclusive, de aprender com todos vocês nesse debate tão rico e produtivo. Muito obrigado.